Na verdade, assim, a grande questão é em que situação você está fazendo isso. Isso é muito mais de conduta moral, né, e conduta pessoal do que qualquer outra coisa. Uma coisa que eu sempre falo é que o sacerdote de Umbanda, de Candomblé, de tradição de matriz afro-indígena, ele não tem o sustento dele. Ele não tem uma estrutura que banca as suas necessidades básicas de sobrevivência, né? Ele não tem uma diocese que vai poder mandar uma estrutura financeira para ele, vai pagar uma casa para ele, vai pagar o transporte dele, ele não vai ter uma igreja que vai bancar toda essa estrutura. Não tem, não tem. Ele é como o evangélico solto, livre de um ministério independente, por exemplo. Então o que ele precisa? Precisa do dízimo para poder sobreviver. Se ele vai se dedicar 100% à religiosidade, à liturgia. Quando uma pessoa coloca uma entidade em terra e cobra, né, a salva, a mão, fora da estrutura de trabalho, então ele vai parar o tempo dele, ele vai parar o dia a dia dele, ele vai parar a produtividade dele, ele vai parar tudo isso para dar atenção para aquela pessoa, porque aquela pessoa quer exclusividade. Eu acho que mais justo que ela tem que pagar a hora dela, sim, porque é um viés, é uma troca, é uma mão de via dupla. Agora, se ele está numa sessão aberta ao público, né, a sessão aberta ao público, e aí você, mesmo assim, você vai cobrar, aí é de cada um. E eu não concordo já. Eu já vejo isso de uma outra maneira, né? Eu tinha um olhar muito engessado para essa questão da cobrança, do movimento financeiro dentro da religião, mas isso também é um movimento de castração, né? Nós que somos de periferia, nós não somos acostumados nem educados a falar sobre dinheiro e da importância do dinheiro. Só que a grande estratégia, né, o grande negativo que tem nisso é o quanto nós somos desconectados do nosso processo de escambo. Porque se eu tenho conhecimento e você não tem, você tem que pagar pelo meu conhecimento. Porque o meu conhecimento ele foi adquirido ao longo de muita batalha, de muita luta, de muita história, de muita dedicação, de abdicar de muita coisa, né? Nós vamos voltar no Brasil Império, onde Juca Rosa sofreu isso. Foi processado por charlatanismo. Só que pós-Juca Rosa, quantas figuras tiveram? Quantas figuras foram presas e condenadas? Porque ele era preto? Qual que é a diferença? Então, o meu trabalho, o meu conhecimento, a minha sabedoria não vale? Só vale a sua? É muito estranho isso, né? E outra, a estruturação financeira que existe através das religiões, ela é absurda, ela é surreal. Eu acho que a exploração é negativo. Explorar do meu igual é muito ruim. É muito ruim. Isso é desigualdade. Continuamos a alimentar a desigualdade. Sim. Agora, se você tem condições e quer beber da minha fonte, você tem que pagar por ela. É educação religiosa. Se a entidade traz esse contexto para ele, é porque a entidade, a gente não, aí é onde a gente começa a identificar os traços ancestrais. Quem é que traz esse hábito? É a entidade ou o médium? Ou ambos? O que pode acontecer? Ambos. Trazer esse contexto, trazer essa ideia, trazer essa ideologia. Que não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. Se o médium tem uma boa estrutura, se o médium não depende de nada para poder pagar suas contas, viver dignamente, tem o seu trabalho, tem a sua condição de vida e está tudo bem para ele nesse contexto, está tudo ótimo, está tudo certo, está tudo perfeito. Tem muita gente precisando de ajuda aí fora. Muita gente. Mas eu continuo falando que dar de graça, que receber de graça com a barriga cheia, é fácil. É muito fácil. Eu já vi gente ser morta. Mas por que que ela fez isso?
que não tinha um grão de arroz dentro de casa. E tinha 3 filhos. Um marido machista, extremamente machista, extremamente autoritário. E era uma mulher que sobrevivia, que corria atrás, que fazia a coisa acontecer. Mas essas coisas só funcionam aqui embaixo. Essas coisas só acontecem aqui embaixo. Quem não é do métier, quem não é da periferia, quem não sabe a história da periferia, não vai saber esse tipo de acontecimento. Aí ele não tem parâmetro. Porque uma coisa é você estar ligado a uma instituição aonde a burguesia continua frequentando, continua alimentando financeiramente, e aí você pode levar essa filosofia da caridade nua e crua. Mas a caridade não é esvaziar o meu pote de arroz e dar tudo para quem tem fome. Quem mata a minha fome amanhã? Quem resolve meu problema amanhã? Quem me dá mobilidade? Quem me dá condição de estudo, de desenvolvimento pessoal? Quem faz isso? Ou eu só estou no mundo para poder servir? Isso é capitalismo total, né? Total. E aí eles plantam isso no nosso meio, que se dissemina com uma facilidade gigantesca, porque você vai ter essa questão da piedade, da autopiedade, né, de toda essa estrutura que eles implantam na nossa mente, e aí faz com que você se degladie entre você mesmo. Então, o tranca-rua não vai usar do dinheiro? Não. Mas a vela dele depende de dinheiro, a cachaça dele depende do dinheiro, o charuto dele depende do dinheiro, o frango dele depende do dinheiro, o galo dele depende do dinheiro, o cabelo dele depende do dinheiro. Para que eu movimente essa energia depende do dinheiro. Eu não consigo aqui na esquina pegar um galho de erva e trazer, não consigo. Ainda mais urbano. Se eu quiser um galho de arruda, eu vou ter que pagar, sei lá, 30 pau às vezes. Eu chegar a pagar R$ 40 um chumaço de arruda. Sim. Então, como é que funciona essa caridade pela caridade especificamente? Não existe igualdade. Não existe igualdade, irmão. Não existe igualdade. Esse universo que eu estou vivendo agora da internet, cada vez mais me deixa explícito isso, que não existe igualdade entre nós. Nós não partimos do mesmo ponto. Com todos os direitos e todas as bases, tudo estruturado do mesmo ponto. Você parte? Não. Então cala a boca, você não sabe o que você está falando. Vai viver. Vai viver a realidade, não vai viver o seu mundo de Bob, o seu mundo de utopia, o seu mundo ilusório. O seu mundo ilusório conta só para você. Porque o mundo do dia a dia não funciona desse jeito. Então é muito fácil. Deus me deu o quê? Deu dom para todo mundo, deu condição para todo mundo, deu, mas a gente aqui embaixo se iguala dessa forma? Não, então eu tenho que sobreviver, irmão. Eu tenho que sobreviver. E outra, tem que perpetuar a minha espécie. Como é que eu preparo e vou pavimentar o caminho do meu sucessor, do meu descendente, dos meus filhos? Eles querem meus filhos? Eles querem meus descendentes? Pensantes? Transformadores? Querem? Será que a sociedade está pronta para receber descendentes prontos, pensantes, com força, com gana, com coragem de enfrentar e transformar essa estrutura que já está pré-montada? Tiazinha ainda está no propósito dela. Essa senhorinha lá da esquina, que benze, que não cobra nada. Em São Bernardo nós temos uma, tia Ana, que ela é fantástica, assim, ela passa às vezes a semana inteira benzendo o dia inteiro e não cobra absolutamente nada. Mas porque a tia Ana ainda absorve o conceito da ancestralidade dela na sua raiz, na sua base, que é o cuidado com a sua comunidade. Os estrelinhas aí não estão preocupados com essa comunidade dele mais. Mas aí entra um outro viés. Para você ajudar, você tem que estar bem. Em que sentido eu tenho que estar bem? Eu posso estar bem. Pô, eu tô legal, cheguei num patamar que eu tô legal, tô bacana, tá tudo bem, tá tudo funcionando bem. Eu tenho onde comer, eu tenho onde dormir, eu tenho como me locomover, eu tenho que dar mínima de estrutura de educação para os meus, tá tudo bem, eu não preciso além.
Então, o que que é o bem? E aí, para você identificar o seu bem e ter essa parada, sabe, esse freio, você, cara, daqui para frente eu não preciso mais que isso, é exagero. Mas aí você é influenciável. Aí você é. Aí entra um pouco de conduta, de caráter, de uma série de outras questões, entendeu? Da individualidade excessiva. Ninguém está falando que a individualidade não é importante, mas a coletividade, né? Por isso que nós não temos igualdade ainda. Porque o cara que desponta, quando ele desponta, ele vai embora. E aí ele vai embora e esquece de olhar para trás. Ele não tem que olhar para trás, porque na hora que ele precisou, ninguém tinha o apoio. E aí fica senhorinhas como essa, que foi colocada, que vai viver a vida dela e elas estão acabando. E com elas estão indo embora esse conceito de família, de cuidado, de coletividade, de respeito, de tudo isso. Então você vê essas coisas muito dinâmicas, muito pirotécnicas que nós temos hoje na internet, e o cara se vangloria falando, porra, eu sou o cara porque eu tenho dinheiro. Vem fazer comigo porque eu dou certo. Por que que eu dou certo? Porque eu tenho 5 carros parados na minha garagem, eu tenho uma casa milionária, eu tenho uma vida milionária, eu posso gastar dinheiro com tudo que eu queira. Porra, legal, show de bola, parabéns. Mas o que vai ficar? Né? O que vai pavimentar? O que você pavimentou? O que vem depois de você? Sim. Essa é a grande questão. Bom, se inscreva no canal, ajuda a gente nesse projeto aí, que é um projeto, eu sei que é difícil, mas dependemos de vocês, assim, para poder estar alcançando o nosso objetivo, que é levar conhecimento, que é levar debate, que é levar um outro olhar, um olhar mais crítico, dentro de vários contextos, né, não só religioso, litúrgico, político, social, enfim. Nós temos alguns cursos já sendo elaborados, já em divulgação aí, um curso de ancestralidade e Umbanda que trata exatamente tudo isso que nós estamos tratando aqui. Esses debates são bem aprofundados ao longo do nosso curso. O curso é todo voltado pelo Google Meet, né? Então fica gravado, disponibilizando lá no grupo fechado para as pessoas assistirem quantas vezes quiser. Temos agora um workshop no dia 21 falando do que é esse preto velho, que preto é esse, né? Ou seja, que ancestralidade é essa, que senhorinha é essa que ainda continua benzendo, tratando das pessoas com carinho, com respeito, mas não tem às vezes um arroz para comer direito e mesmo assim divide o arroz que ela tem. Da onde vem esse conceito de sobrevivência, de respeito, que ainda sobrevive dentro das linhas de Umbanda através do preto velho, mas mesmo assim caiado, castrado, talvez mal cultuado, né? Uma linha ainda mal cultuada, mal compreendida, muito mais talvez do que Exu, né? Então, são as formas aí, acompanhe nossas redes sociais, que de vez em quando baixa uma novidade por aí.